Olá, bem-vindos à quinta aula de Noções de Astronomia e Cosmologia. Estamos no meio do nosso tour do Sistema Solar. Na última aula falamos sobre os planetas, suas luas e anéis. E hoje vamos falar sobre os demais corpos no Sistema Solar, os menores. E no final, esses corpos menores dão dicas sobre como se formou o Sistema Solar. Por isso que no final desta aula vem uma parte sobre a origem e evolução do Sistema Solar. Embora em termos de massa o Sol é a maior parte do Sistema Solar e os planetas com suas luas maior parte do resto, ainda sobra um pouquinho, tem milhares de corpos menores também orbitando o Sol, e a gente pode classificá-los em três grupos. Primeiro, os asteroides, que são corpos mais rochosos, e muitos deles ficam entre Marte e Júpiter, numa região chamada Cintura de Asteroides. Um segundo grupo são chamados de objetos transneptunianos, como o nome já sugere, são corpos que normalmente orbitam além de Netuno, são corpos mais gelosos. E lá tem duas regiões onde eles ocorrem com maior frequência, que é a cintura de Kuiper e a nuvem de Oort. E o terceiro grupo passa boa parte do tempo também lá onde estão os TNOs, mas de vez em quando vem para dentro do Sistema Solar. Esses são os cometas. Então eles são basicamente TNOs, são corpos gelosos, mas às vezes passam na parte interior do Sistema Solar, onde eles desenvolvem aquela cauda por aquela cometa são conhecidas. Desde recentemente, sabe-se que também existem cometas que têm origem provavelmente fora do Sistema Solar, pelo menos eles estão um caminho para fora do Sistema Solar e provavelmente vêm de fora do Sistema Solar também, mas que passam também perto do Sol e desenvolvem a cauda e por isso são também cometas. Mas então não são bem corpos do Sistema Solar. Começamos pelos asteroides. Eu prometi na aula anterior que íamos ver a tentativa de uma regra para prever as distâncias que os planetas têm do Sol. Foi em 1766 que o Johann Titius, olhando para as distâncias até o Sol dos planetas até então conhecidos, de que parecia ter uma certa regularidade dessas distâncias, e ele desenvolveu esta fórmula aqui, que afirma que o enésimo planeta fica na distância A unidades astronômicas do Sol, onde A é dado por esta fórmula, depende desta maneira de N. E realmente, tirando alguns detalhes que eu já vou chegar, parece funcionar bem. Prever, por exemplo, se você usa para N0, prevê a posição de Vênus. Se você usa 1, prevê a posição da Terra. Se você usa 2, Marte. Se você usa 4, Júpiter. E se você usa 5, Saturno. Os planetas além de Saturno ainda não tinham sido descobertos. Mas parece que a lei de Titius-Bode também dá certo para Urano. Se você usa 6, também consegue prever a distância de Urano. Bom, um detalhe um pouco feio: para obter a posição de Mercúrio, você não usa n igual, seria menos 1, né? O número antes do número de Vênus. Mais menos infinito, mas tirando isso, parece que a regra parece funcionar relativamente bem para pelo menos de Vênus até Urano. Só que eu pulei o número 3, né? Lá no 3 eu botei um ponto de interrogação. Essa lei de Titius-Bode prevê um planeta
entre Marte e Júpiter, uma que ficaria por volta de 2,8 unidades astronômicas do Sol. Cadê ele? E realmente, uns 30 anos depois, o Giuseppe Piazza encontrou um objeto mais ou menos aquela distância do Sol, a 2,77 unidades astronômicas, para ser mais exato. Um corpo bem menor que os outros planetas, na época foi até classificado como planeta. Com diâmetro de apenas 1000 quilômetros. Na tradição dos nomes dos planetas, deu o nome de algum deus grego, Ceres, para ele, e também ganhou um símbolo. Hoje em dia, então, Ceres não é mais considerado um planeta, mas um asteroide, e nesse sentido, Ceres era o primeiro asteroide descoberto. E por que não consideramos Ceres mais um planeta? Primeiro, porque ele realmente é muito menor que os outros planetas. E segundo, porque ele não é tão único aqui, assim naquela órbita. Na verdade, se achou mais que 100.000 asteroides naquela região onde orbita Ceres, tal que a gente chama a região lá de cintura de asteroides. Ceres continua sendo o maior deles, mas mesmo assim ele não é tão único assim para chamá-lo de planeta. Só para finalizar o assunto desta lei de Titius-Bode, hoje em dia se acha que mais um acaso esta lei, apesar de que ela de fato prevê bem as posições de Urano e Ceres, Netuno não está bem previsto pela lei de Titius-Bode, como dito, para Mercúrio você tem que roubar um pouquinho para fazer isso encaixar. Então, hoje em dia, também não se vê nenhum motivo físico porque existiria esta lei, então hoje ela é vista mais como um acaso do que alguma lei com algum significado. Não todos os asteroides ficam naquela cintura de asteroides, naquela região, nesta imagem verde, mas a maioria só. Tem uns que seguem outras órbitas. Tem dois grupos relativamente grandes de asteroides que compartilham a órbita de Júpiter, só que eles estão a 60% na frente e outro grupo a 60% atrás de Júpiter. São os pontos em verde na figura acima e os em cinza na figura abaixo. Os que seguem Júpiter a gente chama de troianos e os que estão na frente de Júpiter a gente chama de gregos. Às vezes a gente chama os dois grupos juntos de troianos. E em outra aula vamos aprender de que num sistema de dois corpos grandes se orbitando, no caso o Sol e Júpiter, há pontos onde terceiros corpos pequenos, podem ficar em órbitas estáveis, e dois desses pontos são justamente onde se encontram esses troianos, por isso que eles estão lá, porque eles lá têm órbitas estáveis, são chamados os pontos lagrangianos, e, então vou entrar em mais detalhes sobre eles mais tarde, mas é por isso que os troianos e gregos ficam nas posições onde eles estão. E tem asteroides também entre Júpiter e Netuno, em algum lugar lá orbitando o Sol lá. A gente chama estes asteroides mais distantes do Sol de Centauros. E também tem asteroides para dentro da cintura de asteroides que orbitam no sistema solar interno. Aí esses já podem talvez ser perigosos, né? Eles podem cruzar as órbitas dos planetas internos, de Mercúrio, Vênus, Terra ou Marte.
Chamamos eles de Amors, Apolos e Atens. Tem vários grupos deles com nomes diferentes, por acaso todos com A. E uma teoria sobre a origem deles é que eles também inicialmente estavam na cintura de asteroides, mas que foram defletidos por Júpiter. Há também vários objetos interessantes entre eles, mas a aula ficaria muito longa se eu entrasse em detalhe sobre eles. Mas quem está interessado, aqui estão os nomes. 3753, não sei, Kreutz, né? Nem sei que língua é essa e como se pronuncia isso. E 2016 HO3, quem está interessado acha informação sobre eles facinho na internet. E alguns asteroides aparecem em grupos ou famílias que chamamos de famílias Hirayama, provavelmente eram corpos maiores que foram destruídos. Podemos classificar os asteroides segundo as suas composições químicas, como se determina isso pelos seus espectros, né? E vemos que há uma certa correlação entre a composição química e a sua posição no sistema solar. O primeiro grupo são asteroides tipo S. Eles consistem de silicatos ricos em ferro e magnésio. Tem poucos das substâncias que se chamam voláteis, como CO2, água, quer dizer gelo no caso. E outros têm cor avermelhada, uma albedo baixa, eu diria, mas por padrões de asteroides relativamente alta, de 0,1 a 0,2. E eles se encontram principalmente do lado de dentro da cintura de asteroides de 2 a 3,5 unidades astronômicas do Sol. Um pouquinho mais próximo de 2 unidades astronômicas do Sol temos Marte, né? Então está um pouquinho além de Marte. Também predominantemente naquela região temos os asteroides tipo M. Eles são feitos de ferro e níquel, também avermelhados, e também têm albedos da mesma ordem que os tipo S. Numa região que se estende um pouco mais para fora que a região dos tipo M e S, temos o tipo C. Eles têm muitos compostos carbonáceos, então com carbono dentro. Muitos contêm mais água do que os M e S. Eles são mais escuros, quer dizer, eles têm albedos mais baixos do que os primeiros dois grupos. E esta tendência continua com os tipo P, que fica numa região mais fora ainda, que tem mais compostos orgânicos que os primeiros três grupos, e tem albedos mais baixos, de 0,02 a 0,06. E por último, os tipos tipo D, que são similares aos tipo B, mas ficam ainda um pouco mais longe do Sol. Na verdade, a maioria deles são aqueles troianos, aqueles que ficam na órbita de Júpiter. Eles são um pouco mais vermelhos que os tipo B. E achei nenhuma imagem de um verdadeiro asteroide tipo D, apenas uma impressão artística de Hector, um deles. Então a tendência é clara, indo de S a D, estamos nos afastando do Sol, e quanto mais longe do Sol estamos, tanto mais água e outros voláteis estão incorporados nos nossos asteroides. Isso também vale para planetas e luas, né? Os planetas jovianos têm muito mais voláteis do que os terrestres. E isso tudo nos vai dar uma dica sobre a formação do Sistema Solar. Aqui uma lista dos maiores asteroides. Como dito, Ceres é o maior deles. O segundo maior é Pallas. E aqui já se vê um problema. A gente
conhece muitos asteroides apenas como pontinhos e sabe suas órbitas, mas não muito mais, sua composição química pelo espectro, mas do segundo maior já não temos foto, por exemplo. Terceiro maior descoberto até hoje é Vesta, daquele temos foto, e de Igea. O quarto também não temos foto e não temos nenhuma simulação de como poderia ser a forma de Igea como ainda temos para Pallas. Também existem asteroides com luas, quer dizer, asteroides com outros asteroides muito menores orbitando eles, ou asteroides binários, pares de asteroides de tamanho similar orbitando um centro de massa similar, que obviamente também orbita o Sol, né? E aparentemente existe isso também, um asteroide com anéis. Em 2014, astrônomos descobriram por ocultação estelar, eu já vou dizer o que é isso, anéis em torno de um asteroide chamado Chariklo. Eles observaram uma estrela na frente daquele, passava Chariklo naquele dia, para obter informações mais precisas sobre a órbita de Chariklo. E pela surpresa deles, um pouco antes e um pouco depois que Chariklo passou, houve uma ligeira queda da luminosidade daquela estrela de fundo, o que eles interpretaram como algo bloqueando parte da luz daquela estrela, seriam os anéis que tem em torno de Chariklo. Bom, o trabalho foi aceito, parece que foi aceito pela comunidade que trabalha naquela área dos asteroides, de que Chariklo tem anéis. Eu pessoalmente acho muito difícil um corpo de massa tão baixa conseguir manter anéis. Só nossos planetas gigantes têm anéis além de Chariklo. E não fica muito claro de onde veriam esses anéis, mas já que foi aceito, eu menciono isso nesta aula também. E mais recentemente ainda foi observado algo interessante. O primeiro objeto interestelar, o primeiro objeto que vem de fora do sistema solar e vai para fora do sistema solar, passou em 2017 perto do Sol. Na primeira observação se achava que era um cometa, só que observando ele por um tempinho e calculando mais precisamente a órbita dele, ficou claro que ele está só de passagem no sistema solar. E ele é então o primeiro de uma nova classe de objetos chamados de objetos interestelares, e por isso ganhou o nome 1I, como o primeiro objeto interestelar, barra 2017, o ano que ele foi descoberto. O 1 não sei exatamente de onde vem, e o nome mais popular é Oumuamua. E talvez isso nem seja uma raridade tão grande. Relativamente logo depois já foi descoberto o segundo, ou 2 anos depois, o 2I Borisov. Suponho que o descobertador dele foi o Borisov. Então é de se esperar que em breve serão descobertos mais desses objetos interestelares. Bom, já mencionei que alguns desses asteroides têm órbitas que cruzam as órbitas dos planetas internos, por exemplo, da Terra. E aí, obviamente, surge a pergunta, será que eles são perigosos? Realmente, se tivesse algum asteroide batendo na Terra, daria uma catástrofe. Felizmente não se conhece nenhum que está realmente em rota de colisão com a Terra, mas tem um monte de corpos menores, tão pequenos que normalmente a gente não
classifica eles como asteroide. Em rota de colisão com a Terra, a gente chama eles de meteoroide. E então esses podem realmente chegar na Terra e, por exemplo, entrar na nossa atmosfera. Aí os menores se queimam lá, mas a gente vê eles passando. A gente chama esse fenômeno de meteoro ou estrela cadente. Se não todo o corpo se queima, mas uma parte sobra chegando no chão, a gente chama aquela pedra de meteorito. E como dá para ver na imagem à direita, o meteorito pode causar danos também. Aqui se vê uma cratera que um meteorito deixou em Arizona, nos Estados Unidos. E tem épocas do ano quando esses meteoros são especialmente frequentes. Há regiões que cruzam a órbita da Terra onde tem um monte de corpinhos muito pequenos, a gente poderia chamar isso de poeira, provavelmente devido a algum cometa que passou por lá e deixou matéria para trás. E quando a Terra cruza uma dessas trilhas de detritos, aí vemos um número mais alto de estrelas cadentes do que normalmente, e a gente chama isso de chuva de meteoros. E outra coisa que caracteriza uma chuva de meteoros, além da maior frequência de meteoros, é de que todos os meteoros parecem vir da mesma direção. Eles parecem vir da direção da velocidade relativa desses detritos do cometa que deixou eles para trás e a velocidade da Terra. E então aquela direção daquela esses meteoros parecem vir é chamado de radiante. E algumas dessas trilhas de detritos são tão grandes que eles ainda estão lá no ano seguinte, quando a Terra passa de novo por aquela região. Por isso que essas chuvas de meteoros acabam sendo eventos periódicos, eventos que ocorrem cada ano. Aí a gente consegue prevê-los e eles ganham o nome da constelação onde fica o radiante deles, então de onde eles parecem vir. Aqui temos uma lista de alguns dessas chuvas de meteoros periódicos ou anuais, com suas datas quando eles têm seu máximo normalmente. As mais conhecidas e intensas são os Perseidas em agosto e os Leônidas em novembro. Talvez alguns de vocês já presenciaram alguma dessas chuvas de meteoros. Se não, por que não fazer esse ano? Bom, os primeiros já foram, mas o resto ainda está por vir. Além da tabela neste slide, tem vários sites que têm essas informações para vocês conseguirem se preparar para a próxima chuva de meteoros que acontece. E então, meteoros daqueles sobra uma parte caindo no chão, a gente chama de meteorito, mais exatamente a gente chama a pedra que sobra de meteorito. Análise de meteoritos desses deram resultado de que eles são tão velhos quanto o sistema solar, da ordem de 4,5 bilhões de anos. Por isso eles também são interessantes para estudar a época da formação do sistema solar, embora alguns já tenham sido modificados desde então na sua passagem pelo sistema solar por 4,5 bilhões de anos, ou talvez no último momento ao passar pela nossa atmosfera. E realmente meteoritos ajudaram bastante para entender a formação e evolução do sistema solar.
Podemos classificar os meteoritos, basicamente tem 3 grupos, os rochosos, os ferrosos rochosos e os ferrosos. Os rochosos são de longe os mais frequentes, 94% dos meteoritos achados até agora são rochosos. E como o nome já sugere, são feitos do mesmo material que rochas na Terra. Então tem composição rochosa. E os rochosos ainda podemos subdividir em 2 grupos. O maior grupo desses são os condritos. Eles são chamados assim porque tem aqueles grãos aqui que vocês conseguem ver bem nesta imagem, que a gente chama de côndrulos. Esses são pequenas partículas aproximadamente redondas e compostas por silicatos na maioria. E provavelmente eles se formaram simplesmente no espaço interplanetar, eu deveria chamar aquele espaço. Por forças de adesão, são o que mais tarde talvez a gente chama de planetesimais, mas que nunca foram incorporados num planeta. Interessante também é que alguns deles contêm material orgânico. E o resto dos meteoritos rochosos são os acondritos, um grupo bem menor, da ordem só de a frequência é da ordem só de 1/10 dos condritos. Como já dava para suspeitar, os acondritos não contêm côndrulos e se acha que eles foram formados pelo derretimento e recristalização, o que teria destruído qualquer côndrulo que eles possam ter tido antes. E aparentemente ele vem de crostas de planetesimais ou de asteroides ou até de corpos maiores como luas ou planetas. A maior parte dos meteoritos não rochosos são os ferrosos, também chamados de sideritos. Obviamente contém muito ferro, mas também bastante níquel, então são constituídos por ligas metálicas desses 2 elementos. Um pouquinho de carbono, enxofre e fósforo também se acha neles. E esses parecem se originar de núcleos de planetesimais que estavam líquidos algum dia. E bastante raros são os ferrosos rochosos, também chamados de siderólitos. Aqui o número só por volta de 1% de todos os meteoritos achados são desta categoria. Então são basicamente coisas intermediárias, tem minerais silicáticos e também ligas metálicas. E acha-se que eles foram formados justamente nas zonas de fronteira entre a zona onde se formaram os rochosos acondritos e os ferrosos, ou seja, na fronteira entre núcleos e crostas de planetesimais. Isso também explica bem porque eles são raros, porque é obviamente uma região muito fina, ou uma camada muito fina dos planetesimais. Aqui um esquema de formação dos diferentes tipos de pedras que viraram meteoritos ao chegarem na Terra. E aqui o mesmo esquema, um pouco mais bonitamente e talvez também mais claramente desenhado do que o esquema anterior. Alguns meteoritos ganharam fama, por exemplo o meteorito de Bendigo, que é um siderito, e ele foi achado perto do Riacho Bendigo, na Bahia. É o maior meteorito já encontrado no Brasil e até um dos maiores de todos encontrados no mundo. Até faz pouco estava exposto no Museu Nacional lá na Quinta de Boa Vista, no Rio de Janeiro. Infelizmente vocês sabem o que aconteceu com aquele museu, mas quem consegue
cair pela nossa atmosfera também não morre num fogo, nem então o meteorito sobreviveu, mas eu não sei onde ele está agora. Outro meteorito bastante conhecido é o meteorito de Murchison, que foi achado perto do lugar do mesmo nome na Austrália. Pela imagem, óbvio que se trata de um condrito, e é um condrito carbonáceo, quer dizer que tem um elevado teor de carbono, e muito desse carbono está incorporado em aminoácidos. Ele contém mais de 92 aminoácidos. E ano passado, em mais um estudo desse meteorito, foi publicado o resultado de que ele contém material que seria mais velho do que o nosso sistema solar, o que significa que ele tem uma origem muito antiga e de fora do sistema solar. E, obviamente, com seus 92 aminoácidos, ou mais de 92, provavelmente são 93, se eles dizem mais que 92, né? Ele é um objeto interessante para a astrobiologia. Com certeza voltamos nele na aula sobre astrobiologia. Isso me parece como se foi ontem, mas também já são 8 anos atrás. Talvez vocês lembram. Foi anunciado a passagem de um asteroide relativamente grande perto da Terra em fevereiro de 2013. E naquele mesmo dia caiu um meteorito relativamente grande perto da cidade de Chelyabinsk, na Rússia, que causou vários danos. Ele gerou uma onda de choque que mais que 1000 pessoas ficaram feridas e danificou vários prédios. Um bicho de 17 a 20 metros de diâmetro e 11.000 toneladas. Ele foi achado mais tarde numa lagoa perto de Chelyabinsk. E só para não esquecer dele, aquele asteroide que tinha sido anunciado também passou, um bicho maior ainda, de 45 metros de diâmetro. Acha-se bem provável que tenha alguma ligação entre os dois corpos. Talvez eles viajaram juntos ou eles eram um pedaço antes que quebrou, algo assim. Então provavelmente há uma ligação entre o asteroide que passou por perto e o meteorito que acabou caindo para a Terra naquele dia. E uma das coisas que distingue esse meteorito, por exemplo, aquele de Bendigo, é que caiu numa época que tem câmeras funcionando em todos os cantos e ainda perto de uma cidade, tal que esta queda do meteorito de Chelyabinsk foi filmado por várias pessoas e câmeras de vigilância, etc. Há compilações desses filminhos na internet. Aqui tem um link para um delas. E essas coisas também aumentam em frequência. Em 2019 houve um evento similar de um meteorito filmado por várias pessoas. E tem também uma compilação desses filminhos no YouTube. E ano passado em Minas. Outro meteorito que ganhou fama caiu em Tunguska, na Sibéria, em 1908. Um que deve ter sido bem maior que o de Chelyabinsk, já que causou uma explosão equivalente a 1000 vezes a da bomba de Hiroshima, felizmente num lugar onde não mora gente. Derrubou 80 milhões de árvores e destruiu as árvores numa área de mais que 2 milhões de quilômetros quadrados. E se trata do maior corpo celeste que já atingiu a Terra na história registrada.
não na história da Terra toda, mas na história registrada. Este, por exemplo, era maior ainda. Acha-se que a morte dos dinossauros não avianos foi causada por mudanças climáticas, mas que essas mudanças climáticas foram causadas, pelo menos parcialmente, pelo impacto de um meteorito grande, de uns 10 quilômetros de diâmetro, talvez algumas erupções de vulcanos na Índia também tenham contribuído. Na verdade, há uma briga feia entre cientistas sobre as causas dessas mudanças climáticas. Um evento, então, que matou boa parte dos dinossauros e outras espécies que teve na época, e é chamado de extinção Cretáceo-Paleogeno. E aconteceu uns 65 milhões de anos atrás. E acha-se ter encontrado a cratera de impacto desse meteorito, fica na Península Yucatán, no México, num lugar chamado Chicxulub. É uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro e que foi descoberta em 1978. E conseguiram determinar quando esta cratera foi produzida pela queda de um meteorito, e foi justamente na mesma época que ocorreram aquelas mudanças climáticas da extinção, o que torna bem provável que isso tenha sido o meteorito que causou essas mudanças climáticas. Mas não se pode atribuir todas as extinções em massa que teve na Terra, teve vários desses períodos, à queda de um meteorito, a extinção que às vezes se chama de mãe de todas as extinções, a extinção do Permiano-Triássico, que ocorreu uns 250 milhões de anos atrás e que acabou com a maior parte das espécies que tinha na época na Terra. Provavelmente não foi causado por um meteorito, talvez um meteorito tenha colaborado naquela extinção. Isso leva naturalmente à questão: isso pode acontecer de novo? Estamos em perigo? Qual a probabilidade de novo cair algum meteorito devastador na Terra? Numa tentativa de responder a esta pergunta, os asteroides estão sendo catalogados, observados, suas órbitas determinados e classificados em aqueles que possam talvez ser perigosos, e aí se criou a categoria dos Near Earth Objects, NEOs. Em português isso seria algo tipo objetos próximos à Terra. Às vezes também se chama eles de NEA, Near Earth Asteroids. E esses então são corpos celestes, não são asteroides, mas também podem ser cometas, cujas órbitas se encontram pelo menos perto da órbita da Terra. E um objeto ganha esta classificação se sua órbita leva ele, pelo menos por parte do tempo, para mais perto de 1,3 unidades astronômicas do Sol. Isso em si ainda não é muito perigoso, ou pelo menos pode-se ter entre eles coisas que não são muito perigosos, então entre eles ainda se fez uma classificação dos mais perigosos deles, que são os PHAs, os Potentially Hazardous Asteroids, ou em português, asteroides potencialmente perigosos. Aqueles NEOs que têm maior risco de colidir com a Terra,
aqueles que passam realmente a ter uma unidade astronômica do Sol cuja órbita praticamente cruza ou passa muito perto da órbita da Terra. Desenvolveram também uma escala numérica para quantificar um pouquinho esse perigo que um asteroide pode apresentar, chamada de escala de Torino. Aqui vocês têm uma lista, ele vai de 0 a 10 e aqui vocês veem uma lista com a descrição de cada um desses 10 classes. Ou em português, mas a tradução não é muito boa, provavelmente feito pelo Google Tradutor ou algo assim. E aqui uma ideia de como se fez esta classificação. O perigo de um meteorito é calculado a partir de duas grandezas, a probabilidade de colisão dele com a Terra e o tamanho e energia cinética dele, basicamente os danos que ele causaria se ele batesse na Terra. É um pouco similar aos cálculos que fazem seguranças para calcular a apólice que você tem que pagar para se segurar contra um certo evento. Quanto mais provável o evento é, tanto maior é sua apólice que você tem que pagar, e também quanto maior são os danos do evento, tanto maior é a apólice que você tem que pagar. Nesse sentido, um asteroide ou NEO é considerado muito pouco perigoso se ele tem muita baixa probabilidade de colisão com a Terra, quer dizer que se a órbita que eles determinaram dele indica que ele não vai bater com a Terra ou só com muita baixa probabilidade. E se ele é muito pequeno e até se batesse na Terra não causaria muito danos, aí se trata dos pontos na esquerda inferior neste gráfico aqui. E os mais perigosos são aqueles do lado direito superior deste gráfico, os que têm alta probabilidade ou certeza que vão bater na Terra pela sua órbita e que são grandes e causarão grandes danos na hora de bater na Terra. Então o número 10 fica no canto superior direito deste gráfico. Obviamente, o que interessa também é com qual frequência cai um meteorito de dado tamanho na Terra. Aqui temos um gráfico que mostra a frequência de colisão com a Terra em função do tamanho. E dá para ver por esse gráfico que, por exemplo, um meteorito de 1 metro de diâmetro, aqueles que não causam muito danos, apenas explodem na atmosfera ou deixam pequena cratera, caem entre diária e anualmente, talvez semanal ou mensalmente, enquanto um meteorito de 100 km de diâmetro, que causaria uma extinção em massa caindo na Terra, são muito raros de caírem na Terra. Tipicamente, no tempo que a Terra existe até agora, deve ter caído um. Nesta escala, um meteorito do tamanho do de Tunguska cai entre cada 100 e 1000 anos. E um daquele que matou boa parte dos dinossauros a cada 100 milhões de anos. Também podemos dar uma olhada no número de fatalidades que um meteorito causa em função do seu tamanho ou da sua energia de impacto. Obviamente isso também vai depender de onde cai o bicho. Se ele cai no oceano, obviamente causa menos mortos do que se ele cai em cima de São Paulo. Então este gráfico apresenta apenas um valor médio, não sei exatamente como estimaram isso, mas vamos interpretá-lo. O gráfico diz basicamente que
Asteroides com diâmetro de 3 metros ou menos causam tipicamente morte nenhuma. Asteroides com diâmetro da ordem de 100 metros já podem causar da ordem de entre 10 mil e 100 mil mortos. E um meteorito com diâmetro de 10 a 4 metros, ou seja, 10 quilômetros, já matariam a população inteira do mundo. E combinando isso com a informação do slide anterior, podemos adicionar também a escala de cima, que nos dá a probabilidade por ano disso acontecer. Voltando para aquela escala de Torino, vamos ser concreto. Existe então algum meteorito, algum asteroide atualmente conhecido que apresenta perigo? Um candidato era o Apophis, um asteroide relativamente grande de 350 metros de diâmetro, que descobriram e que, medindo a órbita dele, chegaram à conclusão de que possivelmente colidirá com a Terra em 2036. E um desses já poderia causar bastante danos, tsunamis, mudanças climáticas e milhões de mortos. E na hora da descoberta, Apophis foi classificado o número 4 na escala de Torino, pelos cálculos da época, apresentar um risco de 1% de colisão com a Terra, que é o maior risco, é o maior número de Torino já dado para um NEO até hoje. Mas felizmente desde então conseguiram determinar melhor a órbita de Apophis, e o que baixou a probabilidade de colisão com a Terra para menos que 1 em 1 milhão, o que faz que hoje em dia Apophis é classificado como número 0. Então não há perigo de Apophis. Vamos para o segundo grupo de corpos menores do Sistema Solar, os objetos transneptunianos. Então esses são corpos mais gelosos do que os asteroides e, pelo que o nome já indica, eles têm órbitas além da de Netuno. E lá fora, os TNOs se encontram maioritariamente em duas regiões. Primeiro, na continuação da eclíptica, né? A eclíptica é o plano onde todos os planetas orbitam em torno do Sol e onde entre Marte e Júpiter também fica a cintura de asteroides. Continuando este disco, ou este plano além de Netuno, temos uma região chamada de cintura de Kuiper, de 30 a 100 unidades astronômicas do Sol, e objetos, o TNOs que se encontram lá, também chamamos de objetos da cintura de Kuiper clássicos. E um TNO que origina lá e às vezes vem para mais perto do Sol, para o sistema solar interior, são os cometas de curto período. Aliás, entre parênteses, já que aqui temos uma escala logarítmica, dá para ver bonitinho a lei de Titius-Bode aqui. As 8 linhas amarelas, que são as órbitas dos planetas, nesta escala aparecem praticamente equidistantes, com uma lacuna entre a quarta e a quinta, entre Marte e Júpiter, onde fica justamente a cintura de asteroides. E roubaram um pouquinho com a posição do Sol nesta escala, já que numa escala logarítmica o zero ficaria infinitamente para a esquerda. Obviamente botaram o Sol num lugar finito nesta escala, mas tirando isso, a escala é logarítmica.
E a segunda região onde se acha muitos TNOs é a nuvem de Oort, que é uma região esférica em torno do Sol, então não é a extensão da eclíptica, mas que fica em todas as direções visto a partir do Sol. Além ainda da cintura de Kuiper, entre 300 e 100 mil unidades astronômicas do Sol. E lá se acha também os cometas de longo período, quando eles se aventuram para dentro do sistema solar interno. A massa total da nuvem de Oort deve ser da ordem de 100 massas terrestres, deve ter uns 10 a 12 a 10 a 13 objetos lá, mas sendo uma região tão grande, então a densidade deles lá é muito baixa, e por isso que não dá para observá-la de maneira fácil. E de longe o TNO mais famoso é Plutão. Aqui ele até ganhou um símbolo astrológico como os planetas. E o nome aqui sugere que seja um planeta, já que é o nome de Deus grego, o deus do submundo. Ele foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh. Na época, por motivos estéticos, gostariam que tenha um nono planeta. O Clyde Tombaugh se fez a procura, estudou placas fotográficas de amostras do céu, achou um objeto que poderia servir. E observaram lá de novo, descobriram que lá realmente tem algo orbitando o Sol, um corpo, e chamaram-no de Plutão e classificaram ele como planeta, então foi batizado na época como o nono planeta. Igual como fizemos para os outros planetas, alguns dados sobre ele. Ele fica em média a 39,5 unidades astronômicas do Sol. O ano plutoniano é de 2046 anos terrestres, que é exatamente 1,5 anos netunianos, quer dizer que as órbitas de Plutão e Netuno estão em ressonância 3:2. O dia plutoniano é de 6,4 dias terrestres, ou seja, Plutão gira em torno do seu próprio eixo em 6,4 dias. É retrógrada esta rotação de Plutão. E Plutão tem 5 luas, o maior dele é Caronte. Com Caronte ele tem uma configuração interessante. A revolução de Caronte em torno de Plutão está em ressonância não apenas com sua rotação, mas também com a rotação de Plutão. Então todos os 3 períodos são de 6,4 dias terrestres, tal que o par Plutão-Caronte é como um haltere fixo girando em torno do seu centro de massa. E além disso temos 4 luas adicionais de Plutão: Nix, Hydra, Cerbero e Estige. Até lá tudo bem, Plutão é um planeta, porém Plutão também tem algumas propriedades que não são muito típicas para planetas. Por exemplo, a órbita do Plutão não está bem dentro da eclíptica. O plano orbital de Plutão é inclinado em relação ao plano orbital dos demais planetas por 17 graus. Além disso, a órbita de Plutão é muito mais elíptica que a dos outros planetas. A elipticidade é de 0,25. E ainda a órbita de Plutão às vezes passa por dentro da órbita de Netuno. Por ser tão elíptica, cruza a órbita de Netuno de certa forma, mas nunca vai bater em Netuno por causa da ressonância. Netuno e Plutão estão sempre na mesma posição relativa quando
Plutão cruza a órbita de Netuno, tal que a colisão nunca vai acontecer. Mas, em si, esta ressonância da órbita de Plutão com a de Netuno também parece que ele não está independente como os outros planetas, mas tem uma certa dependência de Netuno, o que também não indica que ele seja um planeta independente. Plutão também é muito menor que os outros planetas. O seu raio é de 1/5 do raio da Terra e a sua massa de apenas 2 milésimos da massa da Terra, então muito menor ainda do que Mercúrio. Sua composição química também não é típica para um planeta, mas é mais típica para TNOs e Tritão, que provavelmente era um TNO antes de ser capturada por Netuno e agora é uma lua de Netuno. E o que significou a morte de Plutão como planeta foi que foi descoberto em 2005 um corpo maior que Plutão, um TNO também. Eris, e obviamente se Plutão é um planeta, aí você também tem que classificar Eris como planeta, e tem mais corpos por aí de tamanho próxima do tamanho de Plutão, que todos você teria que classificar como planeta também. E aí ficou claro que não podemos continuar sem uma definição clara do que seria um planeta. Aí, em reação a isso, a União Astronômica Internacional, a IAU, estabeleceu em 2006 3 critérios para classificar um objeto como planeta. Primeiro, óbvio, tem que orbitar uma estrela, no caso o Sol. Segundo, tem que ser redonda, um corpo com massa alta o suficiente automaticamente pela sua gravitação, pela sua autogravitação, assume a forma esférica, então tem que ter uma massa mínima. E o terceiro critério, que é justamente aquele que Plutão não satisfaz, eu acho que é formulado de uma maneira meio infeliz, ter esvaziada a vizinhança da sua órbita. Pensando bem, isso nem é o caso para os 8 planetas que conhecemos. Por exemplo, a Terra tem sua Lua também na mesma órbita, praticamente em torno do Sol. E Júpiter tem asteroides na mesma órbita que ele. Mas o que a Lua e os troianos têm em comum é que eles estão, de certa forma, suas órbitas dependem da órbita do planeta maior na órbita. No caso, a Lua orbita a Terra. E os troianos estão lá compartilhando a órbita de Júpiter por causa da influência de Júpiter. Então eu diria que uma formulação melhor seria: o corpo tem que dominar a sua órbita para ser considerado um planeta. Isso é o caso para a Terra e para Júpiter. Mas então a formulação oficial é: o planeta deve ter esvaziado a vizinhança da sua órbita. Mas seja a formulação como for, este critério não é satisfeito por Plutão. Ele nem esvaziou, nem domina a órbita dele. E então, por isso que Plutão hoje em dia não é mais considerado um planeta. Criaram uma categoria nova para corpos como Plutão e Eris, ou de planeta anão. Afinal, também não queriam que Plutão seja um de centenas de milhões de TNOs comuns, então criaram uma categoria extra para Plutão. Eris também é considerado planeta anão. E Plutão se encaixa ainda em outras categorias que criaram.
ou de plutóide. Plutóides são objetos que satisfazem critério 1 e 2, então que orbitam o Sol e são esféricas, mas não o 3. Plutão também é um objeto transneptuniano e da cintura de Kuiper. E ele ainda é um plutino, que são aqueles TNOs que estão em ressonância 3 a 2 com Netuno. Plutão não é o único deles. Bom, não queria falar muito mais sobre os TNOs. Aqui ainda temos uma lista dos maiores. Além de Eris e Plutão, temos Makemaka, Haumea e mais estes que vocês veem nesta figura, e também uma comparação dos seus tamanhos com o tamanho da Terra. Vamos para os cometas. Cometas são, na verdade, TNOs. Quer dizer que a maior parte do tempo eles ficam lá além de Netuno, têm a mesma composição que TNOs, quer dizer muito gelo e um pouquinho de outros materiais como metano, amônia, dióxido de carbono, poeira, às vezes material orgânico. Então, igual como os TNOs, eles às vezes são chamados por astrônomos de bolas de gelo sujo. A diferença com os demais TNOs é que eles às vezes passam pelo sistema solar interior. E quando eles fazem isso, a parte do seu material sublima e é empurrado para longe do Sol. Então, quando eles passam no sistema solar interior, eles desenvolvem estas caudas típicas que aparecem nas fotos bonitas de cometas. Estas caudas podem ser enormes, de até 1 unidade astronômica de comprimento. Bom, já revelei como se formam essas caudas aqui um pouquinho mais detalhadamente. Isso acontece quando a bola de neve aparece numa distância de menos 5 unidades astronômicas, ou quer dizer, mais perto de Júpiter, mais ou menos, ao Sol. Aí o gelo sublima, forma uma colma de gás em torno do cometa, ou talvez melhor dito, do núcleo sólido do cometa. Ainda em torno desta colma se forma um halo de hidrogênio, e a radiação solar ioniza este gás, parcialmente pelo menos. E aí este gás e a poeira, que também é soltada no processo pelo cometa, estão sendo empurradas para fora. A cauda de poeira, a gente vê aqui, aponta para longe do Sol, mas fica parcialmente um pouquinho atrás, tal que tem esta forma curva aqui. Enquanto os íons são empurrados para fora de maneira mais forte, tal que se forma esta cauda mais reta. Quem empurra são o vento solar e o campo magnético do Sol, como ilustra esta figura aqui. E então a cauda ou as caudas estão sempre voltados não para trás, como se podia achar, mas para o lado contrário do Sol, para longe do Sol. E também é um equívoco de que cometa sempre tem esta cauda. A bola de neve continua sendo um cometa quando ele some da vizinhança do Sol e quando então ele não apresenta mais a cauda. E se ele tem uma órbita estável, provavelmente voltará algum dia. São esses os cometas periódicos. Esses cometas periódicos podem ser de
curto período, curto é definido no caso como voltando a menos que cada 200 anos. Um dos mais famosos é o cometa de Halley, que volta a cada 76 anos. Estes vêm da cintura de Kuiper. E os de longo período voltam então a cada mais que 200 anos, pode demorar até 1 milhão de anos entre duas passagens perto do Sol de um desses. Eles vêm tipicamente da nuvem de Oort. E há teorias de que inicialmente eles estavam lá em órbitas mais circulares dentro da nuvem de Oort, mas que eles foram algum dia defletidos rumo ao Sol pela passagem próxima de estrelas que defletiu eles em direção sistema solar interno. E ainda há os cometas não periódicos, os que vêm e vão para fora do sistema solar. A gente já mencionou eles na parte sobre asteroides. Até agora conhecemos 2 deles. Já que cometas têm estas órbitas altamente elípticas cruzando as órbitas dos planetas, é óbvio que cometas podem colidir e que fizeram isso muito no passado com planetas, luas e asteroides. Então muitos crateres de impacto que se vê nesses corpos vêm não de asteroides, mas de cometas. E já que cometas são basicamente bolas de gelo, ao bater na Terra, eles trouxeram água para a Terra e dá para mostrar que boa parte da água dos oceanos vem de cometas, pelo menos metade, mas pode ser quase tudo. E isso também é interessante para a astrobiologia, por isso que cometas são interessantes na astrobiologia. E não só por isso, mas também pelo fato de que se detecta moléculas orgânicas em cometas. E há teorias que os elementos precursores da vida, ou até a própria vida, origina em cometas. Essas teorias são chamadas de panspermia ou neopanspermia. Vamos ouvir mais sobre elas também na aula sobre astrobiologia. Bom, já que são tão bonitos, alguns cometas também entraram na história. Aqui uma lista de alguns dos mais conhecidos. O cometa Hale-Bopp passou em 1995, ficou visível por 19 meses, o que é recorde. Era muito brilhante na época, porque é um cometa grande. Infelizmente eu não lembro, acho que apesar de eu já estava vivo na época, eu já estava interessado em astronomia também, mas disso eu não lembro. E foi minha única chance, porque a próxima vez que Hale-Bopp passa é daqui a 2.400 anos só. 3 anos antes, e antes disso, em 1862, passou este cometa, o Swift-Tuttle. E além de ter sido bonito naqueles anos, ele é também conhecido por causa da trilha de detritos que ele deixou para trás, porque esta trilha de detritos causa chuva de meteoros das Perseidas. Isso também mostra que a órbita de Swift-Tuttle cruza ela da Terra, e Swift-Tuttle também já foi suspeito de poder se chocar com a Terra algum dia. Os anos 90, obviamente, foram uma boa década para observar cometas. Em 96 passou Hyakutake, também um de longo período. Tinha uma das caudas mais compridas já observadas. E só volta daqui a 14 mil anos. Um de curto período é o Halley. Ele passa a cada 76 anos.
também cruza a órbita da Terra, tal que deixa uma trilha de detritos que também causa uma destas chuvas de meteoros, no caso os Orionidas. Próxima vez que Halley passa em 2061. Tem chance de, pelo menos vocês, isso ainda presenciarem. E este daqui não está mais, o Shoemaker-Levy. Ele é conhecido por ter se chocado com Júpiter. Isso era previsto. Sabia-se que ele ia se chocar com Júpiter, tal que quando ele se chocou com Júpiter, muitos telescópios estavam apontados para Júpiter, o que fez que esse impacto de Shoemaker-Levy 9 ajudou bastante na pesquisa sobre a composição de Júpiter. Vamos para a segunda e muito mais curta parte desta aula sobre como a teoria prevê que tenha acontecido a formação e evolução do sistema solar até hoje. Por que eu venho com isso agora? Primeiro porque agora sabemos um pouco das propriedades dos planetas e dos corpos menores, o que dá dicas sobre a origem e evolução do sistema solar. E segundo, simplesmente porque sem isso esta aula está curta, então esta parte se encaixa bem aqui. E a formação do sistema solar deve ter ocorrido pelo colapso de uma grande nuvem de gás, chamada nébula solar. Se trata então da hipótese nebular. Já foi proposta por várias pessoas que nem necessariamente astrônomos eram, mas mais pensadores, antes que modelos conseguissem calcular alguma coisa. Por exemplo, René Descartes, ou Immanuel Kant, o Marquês de Laplace e outros. E sabe-se a composição química que esta nuvem deve ter tido, ou que em geral o gás interestelar teve na época e que ainda está preservada nas partes exteriores do Sol. Este material continha uns 2% dos elementos mais pesados que hidrogênio e hélio. Astrônomos gostam de dividir os elementos em 3, hidrogênio, hélio e todo o resto. Todo o resto eles às vezes chamam de metais. Então o material tinha o que se diz metalicidade de uns 2%. E esses 2% de elementos mais pesados tinham sido formados em estrelas que precediam o sistema solar. A gente vai ouvir mais sobre isso na aula sobre estrelas. E este colapso daquela nuvem ocorreu simplesmente pela força gravitacional e dá para determinar bastante bem quando foi isso. A datação de meteoritos diz que isso foi 4,57 bilhões de anos atrás. Mas não toda a nuvem colapsou para formar um corpo só. Ela teve um pouquinho de momento angular, tal que boa parte da massa foi parar no meio, que virou o Sol mais tarde, então formou o protossol, mas parte do material não conseguiu cair para o meio por causa desse momento angular, formou um disco bastante similar que os anéis de Saturno também. Se chama isso de disco de acreção. E aí já temos a explicação porque quase tudo no sistema solar gira no mesmo plano e no mesmo sentido. A eclíptica, né? Acontece que enquanto quase toda a massa do sistema solar foi parar no Sol, 99,85%, quase todo o momento angular foi parar nos planetas, 99%, e maior parte desse em Júpiter.
E o protosol no meio se esquentou rapidamente, inicialmente simplesmente porque gás que se contrai se esquenta, né? Vocês aprenderam isso em fenômenos térmicos. Mais tarde houve outros processos que aqueceram o Sol ainda mais, que a gente vai ouvir daqui a pouco na aula sobre o Sol. E então esse Sol quente, o protosol quente no meio desse disco, esquentou obviamente as partes perto dela mais do que as partes longe dela, tal que temos um gradiente de temperatura nesse disco que chamamos de disco protoplanetar, porque é a partir desse disco que se formaram os planetas. No interior esse disco era quente e no exterior ele era gelado. E dentro desse disco se formaram corpos por forças de coesão. Esses corpos tinham tamanho de até 1 quilômetro e chamamos eles de planetesimais. Na verdade, foi a poeira deste disco ou desta nébula que formou esses planetesimais. O gás hidrogênio e hélio principalmente ficou por fora desses planetesimais. E na parte interior do disco também as outras substâncias voláteis não conseguiram ser incorporados nos planetesimais. Então, na parte interior do disco protoplanetar temos planetais rochosos, e já que a parte rochosa do material da nébula solar era muito pouco, aí lá teve poucos planetesimais. Enquanto na parte exterior do disco protoplanetar também os gelos, as substâncias mais voláteis conseguiram ser incorporados nos planetesimais, tais que os planetesimais lá eram mais gelosos, rochosos e gelosos, e eram muito mais. Chamamos a fronteira entre essas duas regiões de linha de congelamento, é mais ou menos lá onde a temperatura na época era de 150 Kelvin. Isso fica a uma distância aproximadamente de 5 unidades astronômicas do Sol, justamente um pouco interior à órbita de Júpiter. E esses planetesimais se atraíram e com o tempo foram se aglomerando, formando os protoplanetas. No disco interior, onde tínhamos os poucos planetais que eram rochosos, aí se formaram protoplanetas rochosos e de massa não muito alta. Pela sua massa baixa e também pela sua temperatura alta, por estarem perto do Sol, esses não conseguiram acumular atmosferas na época, o pouquinho de atmosferas que os planetas interiores têm foram formados depois, em caso por motivos diferentes, talvez por vulcanismo, por captura de parte do vento solar, ou trazidos por corpos menores mais tarde na vida desses planetas. Isso viraram então os planetas terrestres que a gente conhece da aula anterior. E também nesta época devem ter ocorrido colisões que causaram algumas das peculiaridades que a gente viu na aula anterior sobre os planetas do sistema solar interior, como por exemplo a batida da Teia com a Terra que gerou a Lua, as inclinações dos eixos rotacionais dos planetas internos, e a colisão que provavelmente tirou boa parte do manto de Mercúrio. E enquanto isto, na parte exterior do disco protoplanetar também ocorreu a formação de planetas
Só que lá tinha muito mais planetesimais, já que o gelo conseguiu ser incorporado neles. Isso fez como que os protoplanetas lá eram muito mais gelosos e tinham massas muito mais altas. E esses protoplanetas tinham massas altas e temperaturas baixas o suficiente para conseguirem atrair o gás que também tinha naquele disco e acumular atmosferas gigantes. Isso virou os gigantes gelosos e gasosos, os planetas jovianos que temos hoje. E eles conseguiram atrair tanta dos gás lá que se formou meio que uma pequena subnuvem de gás e que lá ocorreu de maneira bem similar como a formação do sistema solar, mas em escala menor. A formação de, podemos dizer, mini-sisteminhas solares, como, por exemplo, o sistema de Júpiter com suas luas. E lá também, na região onde Júpiter estava se formando, que o disco protoplanetário era o mais denso, tal que Júpiter virou o maior planeta de todos. Acha-se que a formação de Júpiter e suas luas deve ter levado da ordem de 1 milhão de anos. E um pouco dentro desta linha de congelamento, onde se formaram apenas planetesimais rochosos, a parte exterior da parte onde se formaram apenas planetesimais rochosos era a menos densa delas. Lá os planetesimais rochosos não conseguiram se aglomerar e formar um planeta grande. Eles continuaram como estavam, mais ou menos, formaram apenas corpos menores no máximo, ou continuam até hoje. Então lá temos apenas corpos menores e então lá se formou a cintura de asteroides. E já que a transição entre a região onde gelos e outros voláteis podiam ser incorporados nos planetesimais e onde não podiam é um pouco gradual, temos que quanto mais para exterior, dentro desta cintura de asteroides, tanto mais gelo podia ser incorporado nos asteroides, e isso explica por que ainda hoje se vê que os tipos de asteroides com maior fração de voláteis fica na parte mais exterior da cintura dos asteroides ou até lá na órbita de Júpiter. E similarmente, além do proto-Netuno, onde temos os planetesimais que têm gelo incorporado, mas de maneira tão pouco denso que lá também não conseguia formar corpos muito grandes, aí se formaram os TNOs, mais precisamente a cintura de Kuiper. Aqui temos uma imagem que eu achei que ilustra bem esta ideia de no interior ter apenas planetesimais rochosos e no exterior rochosos e gelosos, e como a queda gradual da densidade do disco causou as massas respectivas dos planetas. Eu diria que com isso a maior parte já está explicado, alguns detalhes ainda estão faltando. O que aconteceu depois dessa formação dos protoplanetas? Houve um pouquinho de migração dos planetas exteriores por interações com o que sobrou do disco de acreção, e entre si os planetas gigantes migraram um pouco. Modelos dizem que Júpiter migrou um pouco mais para dentro, enquanto os outros três um pouquinho mais para fora. E no caminho, esses planetas gigantes capturaram alguns planetesimais
que estavam por aí e defletiram outros. Os que eles capturaram se tornaram suas luas menores, enquanto os que eles defletiram para dentro parcialmente caíram em cima dos planetas do disco interno e das suas luas, causando essas crateras de impacto que parcialmente até se vê hoje, e na verdade isso continua até hoje. E deve ter tido uma época, uns 700 milhões de anos após a formação do Sistema Solar, quando essas deflexões eram mais frequentes. Isso porque durante a migração de Júpiter para dentro e Saturno para fora, houve uma época que eles ficaram em ressonância 1 a 2 nas suas períodos orbitais. E durante esta época eles meio que colaboraram para defletir planetesimais para dentro e para fora também, mas aqui estamos interessados nos que foram defletidos para dentro. Tal que naquela época houve especialmente muitos desses planetesimais batendo nos planetas internos, uma época que é chamado de bombardeamento pesado, e que se pode observar que realmente tem mais crateras de impacto daquela época do que das épocas antes e depois daquela época. E os planetesimais defletidos para fora pelos gigantes formaram ou a nuvem de Oort ou foram expelidos totalmente do Sistema Solar. E mais um detalhe, o Netuno no seu caminho para fora ainda capturou alguns desses objetos da cintura de Kuiper numa ressonância, entre eles Plutão, na ressonância 3 a 2, são o que hoje são os plutinos. Foi isso para a aula de hoje. Por uma vez ficou bem dentro de 2 horas. Espero que vocês acharam interessante. A próxima vai ser sobre o Sol. Até lá!